Seguimos aqui para falar que o agronegócio catarinense segue ampliando sua participação no mercado internacional. Em setembro, Santa Catarina bateu recorde com o maior volume de carne suína embarcado em um único mês. Foram 57,7 mil toneladas comercializadas com mais de 65 países. No acumulado do ano, que a gente pega até setembro, o estado exportou 438,3 mil toneladas de carne suína, 12,6% a mais do que no mesmo período de 2020. Vamos então falar ao vivo com o analista do Centro de Socioeconomia da EPAGRE, Alexandre Guiel. Oi, Alexandre, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso Bem da Terra. Bom dia, Renata, bom dia a todos os telespectadores do Bem da Terra. Vamos lá, minha primeira pergunta é: China continua com esse apetite chinês, pelo menos com a carne suína, né? A gente teve essa notícia boa, né? Parte ali dos bovinos de carne certificada até o dia 3 de setembro, que já estavam em andamento, foram liberados ali do embargo. Continuam nos bastidores as conversas para a liberação total aí da carne bovina. Enquanto isso, a carne suína tem ido muito bem, né? Como é que vem esse complexo, assim, digamos, e esse cenário tão atraente? China continua demandando bastante, hein? Sim, a China continua sendo o nosso principal comprador. China e Hong Kong respondem por praticamente 2/3 de todas as exportações catarinenses de carne suína e mais ou menos isso também das exportações brasileiras de carne suína. Então, continua sendo o principal demandante do produto brasileiro. Nos últimos meses tem tido bons resultados ainda, mas o setor começa a olhar com uma certa preocupação para o futuro, porque as notícias que vêm da China são de que o rebanho suíno chinês já está praticamente recuperado da peste suína africana, que foi o principal causador dessa queda na produção e que, por consequência, gerou o aumento das importações chinesas. E esses números podem começar a afetar, essa recuperação chinesa pode começar a afetar no médio prazo as exportações brasileiras desse produto. Por enquanto, continuamos com bons resultados, mas é importante que o setor, todo o setor agroindustrial, os próprios produtores, fiquem de olho nos próximos meses, porque pode ter algumas variações negativas por conta da demanda chinesa. Pois é, justamente, né? A gente tem essas notícias já de parte de recuperação do plantel ali na China desde o ano passado, ou seja, né, sair um pouco total dessa dependência aí do mercado asiático, desse em especial, e ter aí, digamos, um poder de negociação com outros mercados importantes. Isso já é um trabalho que vem acontecendo também, né, à medida que China anuncia que está recompondo mais o seu plantel frente à PSA que passou. Ou seja, qual que é o trabalho que vocês, né, como instituição, entidade, os próprios agentes ali, os players que estão no mercado, vêm trabalhando, né, para conseguir ampliar esses negócios além da China? Sempre que, como diz o ditado, quando a gente coloca todos os ovos numa cesta, há um risco envolvido. Então, não que isso tenha sido feito no caso da China, foi uma questão de mercado pontual, e o setor tem ciência de que isso, em algum momento, essa demanda chinesa vai sofrer algum recuo, embora não haja expectativa de que essa queda vá ser tão drástica, porque o planejamento chinês, do planejamento feito pelo governo chinês, é de que a China continue tendo um percentual da sua demanda suprida pelas importações. E nesse cenário, o Brasil é um dos principais players e está bem colocado, tanto em termos de qualidade quanto em termos de quantidade de produto e de preço, está bem colocado para conseguir abastecer essa demanda chinesa. Então, não há perspectiva de queda no médio prazo, mas deve haver, sim, uma continuidade da demanda chinesa. E, por outro lado, tem outros importantes países que estão aumentando sua demanda. Na verdade, a maioria dos importadores tem aumentado também a sua demanda nos últimos meses, como é o caso do Chile, que já é o segundo principal destino da carne suína catarinense, e das Filipinas, que também vem crescendo significativamente a sua compra de carne suína aqui de Santa Catarina e também de outros estados. Então, aos poucos, o setor vai diversificando os seus destinos, o que é de grande importância, embora a China deva continuar sendo o grande comprador, mas é importante que você tenha outras opções para que a gente não fique tão dependente e não aconteça, por exemplo, o que aconteceu no caso dos bovinos,
que também tem como principal destino a China, e a partir do momento que o país impõe alguma restrição, o setor fica um pouco fragilizado. Então, isso vem sendo feito, a perspectiva é que continue nos próximos meses. A própria Argentina, que já foi um importantíssimo comprador de carne suína brasileira, vem novamente aumentando sua importância, e a expectativa é que isso, no médio prazo, a gente consiga equilibrar um pouco mais essa balança de exportações. Essa vulnerabilidade realmente que acontece, né? Ou fragilidade, quando acontece uma pontuação como essa que a gente acompanhou, e está ainda, né? Porque parte do embargo foi liberado, mas total ainda não, né? Ou seja, estávamos naquela expectativa de ser ali ao longo de um período, mesmo sendo 2 casos atípicos de vaca louca, e o que a gente acompanhou já é um cenário que se discorre aí por quase 3 meses. Ou seja, então o mercado ele precisa entender também, né, do que significa essa dependência que você trouxe aqui há pouco, e essa questão de diversificar assim os mercados, como você pontuou aí com os outros mercados que vem ocorrendo. Mas, de todo modo, esse cenário de alta demanda chinesa, mesmo com recuperação do plantel, frente à questão da população, que tende a crescer, então, esse deve ser um equilíbrio interessante. Então, não é ainda, vocês não veem ainda por hora, digamos, uma questão, ao menos que tenha algo sanitário envolvido no meio, né? Mas, de todo modo, acontece assim de maneira, como vocês veem, ainda com bastante demanda aqui por parte do Brasil, bastante oferta para a gente levar lá para eles. Sim, a China deve continuar sendo o principal comprador nos próximos anos, a perspectiva é essa. Como eu mencionei antes, o próprio planejamento estratégico chinês para os próximos 5 anos, 5 a 10 anos, é que 95% da demanda chinesa seja suprida com produção própria e 5% seja importado. Pode parecer pouco, mas 5% da demanda chinesa são aproximadamente 3 a 4 milhões de toneladas. Então, e o Brasil é um dos principais países que vende para a China, e deve continuar sendo o principal fornecedor de carne suína para a China. Então, esses 5%, esses 3, 4 milhões de toneladas, eles conseguem dar conta de dar vazão para essa produção brasileira excedente, né? E, como eu comentei, há outros países também crescendo. O Brasil já teve uma experiência recente de recuperação de um cenário negativo bastante ruim no mercado da carne suína, que foi com o caso da Rússia. A Rússia era também o principal comprador, chegou a ter 60% da compra das vendas brasileiras de carne suína, e de um momento para outro o país reduziu significativamente suas importações. E, no entanto, o Brasil conseguiu dar a volta por cima e buscar outros compradores e equilibrar novamente o mercado. Então, experiência para dar a volta por cima a gente já tem. E agora já há essa perspectiva, já há essa previsão de que as compras chinesas vão ser reduzidas gradativamente. Então, paralelo a isso, tem havido já a busca de novos mercados, e não acredito que vá ocorrer uma variação drástica no curto, médio prazo. Perfeito. Então, para a gente fechar, nesse ano, né, o Estado ele deve exportar quanto que vocês estão planejando para o fechamento aí do ano de 2021? A gente já atingiu agora, os dados de outubro, já atingimos quase 500 mil toneladas e cerca de 1 bilhão e 200 milhões de dólares de exportações. Isso já supera os dados, em termos de valor, já supera os dados do ano passado. Em termos de volume, a gente está muito próximo do montante exportado no ano passado. Então, a perspectiva é que Santa Catarina registre um aumento de cerca de 25% a 30% em termos de valor em relação ao ano passado, chegando a próximo de 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 350, 1 bilhão e 400, aliás, milhões de dólares. E, em termos de volume, a gente deve chegar em torno de 550 mil toneladas, 550, 560 mil toneladas. Um acréscimo de 14, 15% em relação ao que foi exportado no ano passado. Então, são números bastante positivos e que vem numa boa hora, né? Principalmente levando em consideração que a gente tem, no mercado interno, tem um certo desaquecimento da demanda por conta da crise econômica que o Brasil atravessa, e tem uma elevação significativa nos custos de produção.
Então, esse crescimento das exportações, ele ajuda a dar fluxo para a produção catarinense e brasileira, e com isso ele acaba favorecendo o setor e tirando um pouco desse nó na gravata que o setor passa por conta das condições do mercado interno. Excelente, então. Muitíssimo obrigada. A gente segue acompanhando e de olho aí em todo esse cenário. Obrigada, viu? Obrigado, um bom dia. Há que se lembrar que esses números, né, que ele trouxe aqui para a gente também, puxado aí pela essa alta do dólar que a gente está acompanhando, por isso o grande impacto aí, aumento no Obrigado, valor de mais igualmente. de 20% e 30%.